7, abra comigo a sua Bíblia, leremos a partir do verso 24, nesses minutos que antecedem a tomada do cálice, do pão, nós leremos e meditaremos na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, pela sua vida, pela sua família, pela sua casa, por tudo que Deus tem feito, por tudo aquilo que Ele não fez ainda, ou por tudo aquilo que Ele não fará, pois Ele tem um plano melhor. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Abra a Bíblia em Mateus capítulo 7, glória a Deus. A partir do verso 24, nós leremos as sagradas letras que assim declaram. Depois do sermão da montanha, depois do sermão do monte, aquela mini Bíblia que Jesus faz com a multidão, no chamado Sermão da Montanha, no desfecho daquele sermão, ele conclui dizendo: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sensato, prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, porque não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Verso 26, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões, glória a Deus, que coisa linda, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Pela palavra de Deus, Deus seja louvado, que todos digam glória a Deus, amém? Mateus capítulo 7, verso 24, começa a conclusão e o fechamento do sermão da montanha. Mas como toda manifestação da palavra de Deus e da revelação de Deus é para todos, ela não distingue pessoas em nenhuma hipótese. Ela abarca, ela alcança, interfere, infere na vida de todos os ouvintes. Qualquer pessoa que tiver o mínimo desejo, qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer tempo, que tiver o mínimo desejo, ou manifestar uma mínima vontade e sede, se encontrará com a revelação, com o poder e com a graça de Deus. O texto começa dizendo todo aquele. Significa dizer que não há distinção, não há uma qualificação específica para alguém ter acesso àquilo que Deus está prometendo, àquilo que Deus está fazendo. Você pode ser uma pessoa formada, você pode ser uma pessoa endinheirada, você pode ser uma pessoa com algumas limitações físicas, emocionais, até espirituais. Esse texto é maravilhoso e ele é poderoso porque ele está declarando, ele está prometendo: qualquer pessoa que levantar os olhos para Deus terá a sua vida transformada. Qualquer pessoa que levantar a sua voz para Deus será alcançada por esta graça. Em Deuteronômio capítulo 6, o enunciado do texto dirá que o fim da lei é a obediência. Mas quando nós olhamos a lei, o fim da lei é a obediência, como escreveu Moisés. Mas como nós veremos na manifestação da graça e na pregação do Evangelho de Cristo por meio do apóstolo Paulo, ele apontará e dirá que o fim da lei, e ele altera o final desta frase, deste enunciado, ele revoga, altera a lei e diz: não, o fim da lei não é a obediência.
A obediência é um meio, a obediência é um princípio, mas o fim da lei é Cristo, porque foi Cristo quem cumpriu a lei, foi Cristo quem justificou, foi Cristo quem trouxe a justiça de Deus para nós, não agora como justiça punitiva, mas como justiça redentora, é graça. Então a palavra está dizendo que a todos quantos desejarem, todos quantos quiserem, terão acesso a esta graça. Nas palavras do profeta Isaías, no capítulo 55, qualquer pessoa que tiver sede, qualquer pessoa que tiver fome, venha e beba da água da vida e coma deste pão, que é o pão vivo que Deus dá àqueles que o buscam. Mateus capítulo 7, verso 24. Além de estar falando sobre o alcance da graça, sobre a esfera, o escopo de abrangência, de alcance daquilo que Deus está fazendo, ele está afirmando, portanto, que qualquer pessoa terá acesso à salvação, qualquer pessoa terá acesso à cura, qualquer pessoa terá acesso a uma nova identidade. Mas esse texto, ele ainda aponta para coisas do futuro, para resultados. Esse texto aponta para o fim das obras. Este texto de Mateus capítulo 7, Jesus está falando às multidões acerca do futuro delas. Depois de ter dado princípios e elementos para uma vida bem-sucedida, princípios e elementos para uma vida bem-sucedida, vou repetir, sim, de Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 7, verso 29, ele está falando sobre elementos, princípios para uma vida bem-sucedida. Portanto, ele começa apontando o início de uma trajetória de sucesso e traz até a sua conclusão. E o desfecho do texto é que as multidões estão pasmas, porque até que enfim alguém chegou dando um norte, não apenas estabelecendo pequenos conceitos, mas dando um norte e apresentando um estilo de vida abundante, um estilo de vida vitorioso, um estilo de vida cujos valores e resultados realmente consistentes estão manifestamente declarados, que eles não vêm da terra, mas eles vêm do céu. Os valores do céu estão agora acessíveis, disponíveis, não é agora uma coisa distante ou determinado para uma classe especial, seja de escribas, aqueles que escreviam as narrativas, os discursos, a lei, e não apenas aos sacerdotes, aqueles que adentravam ao templo, mas a maravilhosa revelação deste texto é que qualquer pessoa que guardar esses princípios, crer nesses mandamentos, está agora determinado o futuro delas. E qual é o futuro delas? Casa firme, uma casa bem estabelecida, uma casa bem fundamentada, uma casa cujos valores espirituais estabelecem normas, diretrizes e resultados para as coisas naturais. Vou repetir, uma casa firme, onde os valores espirituais determinam resultados, diretrizes, princípios e nova identidade revelada nas coisas naturais para a glória do nome do Senhor. Jesus está, portanto, dizendo, qualquer pessoa, e a estas pessoas que crerem e receberem isto, ele está apontando o futuro delas. Você será casa firme. Você vai ser uma casa firme. Você estará estabelecido como casa firme. Quando Labão vê Rebeca ir embora, ele é irmão de Rebeca. E ele diz para a sua irmã, sabendo que ela agora vai se encontrar com o noivo. Ele diz para a sua irmã Rebeca, vá em paz, e que a sua descendência seja firme e possua a porta dos seus inimigos. Vá em paz, e que a sua descendência possua a porta dos seus adversários. Jesus está declarando e falando às multidões que é possível ser uma casa firme no meio de um povo e de uma geração suscetível, aberta e vulnerável. Ele está dizendo que a igreja e a comunidade das pessoas que guardam a sua palavra
tem uma distinção, tem uma característica evidente de empoderamento, de avanço, de força. A igreja tem uma força incrível. Você tem uma força incrível. A seu respeito foram declaradas palavras dos céus. Palavras declaradas da parte de Deus foram liberadas a seu favor, a favor do seu destino. Por isso que a igreja, ela sempre é reformista. A igreja sempre será reformista. Ela nunca está engessada, parada no tempo, mas ela avança. Ela avança sobre estruturas, ela avança sobre ideias, ela avança sobre filosofias, ela avança sobre os 7 montes, sejam eles cultura, empresa, negócios, economia, arte. A igreja, ela nunca está estática, mas ela sempre está com um pé adiante, pronta para dar um segundo passo, porque ela foi estabelecida em uma rocha chamada Cristo. Por isso ela, além de estar firme, ela está avançando. E parece que isso que eu acabei de dizer é meramente conceitual. Não é conceitual, é aplicável. É aplicável porque eu não estou falando da igreja enquanto organismo. Não apenas quanto organização. Não apenas enquanto ajuntamento. Não, eu estou falando igreja chamando você e declarando que você está em crescimento. Estou declarando que você está em avanço. Estou declarando que você não é fraco, mas é forte. Estou declarando que você não ruirá, não cairá e não será objeto, alvo das intempéries da vida. Não estou falando apenas um discurso simplesmente teórico. Estou falando para você esta manhã, em nome de Deus, como quem lhe pergunta: ei, olha aqui para o pastor Wagner, quem é você? Quem é você quando está sozinho em casa? Quem é você quando está sendo bombardeado pelas crises que todos passam? Quem é você? Quem será você amanhã? É a pessoa vitimista? É a pessoa ou será a pessoa que se auto-amaldiçoa, que diz que nada dá certo, nada dá certo, nada dá certo, nada dá certo, parece naquela hiena do desenho animado antigo? Ô vida, ô azar, e o sol pode estar lá em cima, ô dia, ô azar, pode estar chovendo, ô dia, ô azar, o céu pode estar lindo, mas é a mesma coisa. Isto não pode acontecer. A igreja é reformista porque ela foi reformada pelo Senhor, ela foi renovada pelo Senhor, ela foi levantada pelo Senhor. E hoje eu olho para você, chamo você de igreja e te pergunto: quem tem sido você diante dos problemas, das situações e diante de Deus? O desafio que surge para nós, que urge no nosso coração, é: levanta-te. Abra sua Bíblia em Isaías 60 e você verá: levanta-te. Abra sua Bíblia em Isaías 61 e você verá: levanta-te. Sim, abra sua Bíblia em Isaías 60. Deus está vendo uma luz em você, glória a Deus por isso. Existe uma luz em você, Fábio. Existe uma luz em você, Davi. Oxalá pudesse mencionar o nome de todos. Antes a gente gravava tanto número, né? Hoje eu pergunto: qual é o número do telefone do meu filho mesmo? Mas tudo bem, eu sei o número do meu filho. Mas deixa eu lhe dizer como eu gostaria de citar cada um dos nomes e poder afirmar. Então eu vou chamar de igreja, porque se eu falar igreja, estarei falando o seu nome. Vou ver se você vai entender isso mais uma vez. Vou falar igreja, então estarei falando o seu nome, sim ou não?
Então eu direi, igreja, você é muito forte. Então direi, igreja, você não é fraco. Igreja, você não é pobre. Igreja, você não é vencida. Igreja, você foi levantada. Levanta-te e resplandece, porque já vem a sua luz e a glória de Deus vem nascendo, manifesta sobre ti. Ele diz, as trevas estão cercando todos os lugares para os quais você olhar, mas sobre você nascerá resplandente, como diz o texto, ou na nossa língua, resplandecente, o sol da justiça. Então existe uma luz em nós, e ela emana de Deus. E ele faz uma distinção no texto de Mateus 7 e diz, quando nós recebemos as verdades, repita após mim, quando eu recebo a verdade, diga, a verdade se faz carne na minha vida. Sempre que você orar, lembre-se desta expressão. Evangelho de João, capítulo 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando você se deparar com um texto, faça esta inteligente oração. Que esse texto se faça carne na minha vida. Se manifeste em minha vida. Seja real na minha vida. Então, Jesus vai trazer este fundamento na conclusão do Sermão da Montanha. E aí ele vai trazer as duas características, os dois lugares para onde todas as pessoas vão. Ou possivelmente os grupos vão. Primeiro grupo, ele exalta. Primeiro grupo, ele recebe o selo de aprovação. O primeiro grupo é o grupo que edificou a sua casa sobre a rocha. Edificar a casa sobre a rocha significa sacrifício. Edificar a casa sobre a rocha significa, eu gosto de essa expressão em aspas, para que você nunca seja levado a entender que é você quem faz a coisa, mas, entre aspas, pagar o preço. Por isso eu preciso pagar o preço e usar essa expressão, pastores, entre aspas. Olhe para a pessoa do seu lado, por favor, e diga para ela, o preço já foi pago. Mas se vocês entendem onde eu quero racionalizar a coisa e dizer, é necessário pagar o preço. Nenhum resultado vem de maneira fácil. Por mais que eu e você algumas vezes nos irritemos, existe algo chamado processo. E no processo nós somos provados. Vocês sabem que o povo de Deus foi para o Egito e passou lá mais de 400 anos. Praticamente 11 gerações, 430 anos. Se contarmos a geração por 40 anos, como é comum hoje. Só que antes deles irem para o Egito, eu acho incrível isso, porque quando Deus chamou Abraão, prometendo que antes ele sendo ainda estéril, ou impossível de gerar filhos por causa da esposa estéril e sua avançada idade, se você ler a chamada de Deus a partir de Gênesis 12, você verá que na narrativa de Deus, Deus falou inclusive do cativeiro no Egito. Deus falou que ele seria uma grande nação, um grande povo, muitas nações, reis. Deus disse que eles iam para uma terra estranha, seriam subjugados. E Deus diz, e depois de 430 anos eles sairão. É engraçado como Deus deu todo o desenho para Abraão. Deus já estava mostrando para Abraão que o resultado viria. Diga após mim, diga, o resultado vai chegar. Deus falou para Abraão, Deus apontou o futuro para ele. Deus o fez sonhar com o futuro. Deus mostrou inclusive o processo. Na sua vida espiritual, que por simetria
vai alcançar também as outras áreas da sua vida. Irmão, existe um processo. Edificar sobre a rocha significa ir mais fundo. Repita após mim: edificar sobre a rocha significa ir mais fundo. A maioria das pessoas acha que 10 metros está razoável. Está ótimo. Afinal de contas, já alcancei 10 metros, é uma boa fundação. Eu lhe pergunto, você alcançou a rocha? Mas 20 metros é suficiente. Afinal de contas, eu já vou à igreja. Afinal de contas, eu até dou o dízimo de 3 em 3 meses. Quando eu não esqueço. Nunca esqueço de receber, esqueço só de devolver. Não, afinal de contas, eu até sou um bom filho, às vezes. Visito os meus pais, uma vez aqui, outra lá. Ou, quando eu lembro, eu dou uma ligada para eles. 30 metros é suficiente. Afinal de contas, quando eu olho para mim mesmo, não sou um cara perfeito, mas até sou um cara legal. Isso não é suficiente. O que a Bíblia está dizendo é: não existe um meio termo, você precisa alcançar a rocha. Então você precisa ir fundo, você precisa se esforçar, você precisa realmente pagar o preço, porque no processo muitos param, muitos desistem. Jesus está dizendo que aqueles que edificaram a sua casa sobre a rocha, eu gosto dessa analogia, desta metáfora que Jesus usa, acerca da vida bem-sucedida, comparável ao homem que edificou sobre a rocha. Porque ele teve que cavar fundo. Ele cansou-se muitas vezes, pensou em desistir algumas vezes, mas no dia que ele encontrou a rocha, ele disse: agora eu posso edificar a minha casa. O segundo homem edificou a casa sobre a areia. Edificar a casa sobre a areia é simplesmente, olha aqui para o pastor Wagner, não desvie a sua atenção. Edificar a casa sobre a rocha significa ser crente, mas não orar. Edificar a casa sobre a areia significa ser crente, não orar. Ser crente, ler a Bíblia muito esporadicamente. Edificar a casa sobre a rocha significa não honrar a sua família. Edificar a casa sobre a areia, eu acho que eu me confundi, mas que bom que você está atento. Edificar a casa sobre a areia significa viver a vida de qualquer jeito. Os homens entenderão o que eu vou dizer. Sair da Bangu. Sair da Bangu para aqueles meninos que jogam bola na rua. Quando todos sabem que quando tem um gol, você tem que pegar a bola e levar para o meio do campo. Do meio do campo dá a partida para a continuação do jogo. Sair da Bangu é: a bola entrou lá, o próprio goleiro já pega, solta a bola e sai dali mesmo. Sair da Bangu. Tem muita gente vivendo a vida cristã a Bangu. Tem muita gente vivendo a sua família sair da Bangu. Tem muita gente vivendo a sua vida profissional sair da Bangu. Eu acredito que Deus tem algo melhor para você do que o seu cenário atual. Vou repetir, e com todo respeito, entendo que talvez você esteja vivendo um grande momento da sua vida, mas também surge a pergunta: este momento vai ser o piso ou o teto? O bom momento que você está vivendo vai ser piso ou teto? Se você estiver muito satisfeito, soltar as rédeas, vai ser teto. E com o passar dos anos você vai perceber que vai perder valor, vai perder significado e relevância. Mas se você acreditar que é teto, ele vai estacionar. Se você acreditar que é piso, você vai entender que existe uma nova fase de crescimento e de avanço, e isto para cada área da sua vida. Hoje, quero convidar você a meditar sobre isso.
Porque a palavra de Deus que você acabou de ler comigo, acabou de nos ensinar algo. 4 situações, 4 intempéries, 4 coisas não planejadas, 4 surpresas aconteceram às 2 casas. 4 coisas aconteceram às 2 casas, mas uma delas ficou de pé. Aí eu pergunto, vale a pena ou não vale a pena pagar o preço? Porque as 2 coisas aconteceram às 2 casas. Mas aquela casa que estava mais profundamente edificada, permaneceu de pé. Você pode estar cercado de pessoas descomprometidas. Você pode estar cercado por pessoas que não dão valor ao futuro. Você pode estar cercado por pessoas que facilmente desistem dos seus desafios. Eu quero convidar você a ser diferente. Eu quero convidar você a lançar fundamentos sólidos, firmes, perseverar neles. Você pode ser uma pessoa melhor. Se você concorda com esta palavra, diga amém. Então por que se contentar com quem você é hoje? Você pode ser uma pessoa de melhores conhecimentos. Por que se contentar com o conhecimento de hoje? Você pode ser um profissional de não apenas uma renda, mas 2 ou 3. Por que se contentar com apenas uma? Por que estacionar numa suposta zona de conforto e parar a vida? O mundo está avançando. As coisas estão mudando. E você não pode ficar parado, você precisa continuar crescendo. Eu tenho certeza que como Jesus olhou o destino e o resultado destas pessoas ao proferir estas palavras, eu posso hoje subir a este altar e dizer para você, em nome de Jesus, grandes coisas estão por vir a seu favor. Eu posso hoje subir a este altar e em nome de Deus prometer. Eu posso subir a este altar e em nome de Deus prometer. Eu posso subir a este altar e em nome do Senhor prometer. Os céus estão abertos a seu favor. E todos quantos guardarem a palavra, todos quantos tiverem a sua mente renovada, todos quantos forem capazes de superar seus próprios erros, seu passado, as profecias erradas que fizeram acerca de si mesmos, qualquer pessoa que tiver a sua mente renovada será possuída pelas promessas de Deus e avançará crescendo para a honra e glória do nome do Senhor. Esse é o convite que eu faço a você. O convite que eu faço a você, portanto, é um convite à profundidade. O convite que eu faço a você nesta manhã é um convite a ir além. Um dia, e finalizo aqui antes de passarmos para os elementos. Um dia Jesus está falando às multidões e ele pediu o barco de Pedro emprestado. Eu sei que você ama esse texto. Jesus pegou o barco de Pedro emprestado. Quantos acham isso lindo e podem dizer glória a Deus, amém? Jesus pegou o barco de Pedro emprestado. Ele precisava do barco de Pedro? Claro que não. Ouça-me, não brinque, por favor. Ele pegou o barco de Pedro emprestado. Ele pegou o barco de Pedro emprestado. E ao pegar o barco de Pedro emprestado, ele prega para a multidão, ele ensina a multidão, ele traz valores do céu à multidão, depois ele deixa a multidão e trata no específico, ele trata no individual. Hoje e nesta manhã, que Deus possa estar falando ao seu coração de forma individual. E ele faz um convite para Pedro. E é poderoso essa palavra, esse texto, quando ele diz assim: faze-te, olha aqui para o pastor. Ele diz: faze-te ao mar alto. Está falando assim: aqui na margem você não vai encontrar nada. Nas margens das suas escolhas e decisões você não vai alcançar nada. Se você não for profundo uma vez na sua vida,
você não vai sentir o quanto é bom ser profundo. Se você não for além uma vez na sua vida, você nunca vai ter o prazer desta viagem. Então você vai achar utopia quando alguém disser sobre vitória, trazer um testemunho, trazer um resultado. Você vai até dizer assim: só acontece com ele, só acontece com ela. Parece que Deus ama mais a ele do que a mim. Não é. É porque a mesma palavra, todos que ouvem estas minhas palavras, está aberto a todos. Ele franqueou a todos. Mas quem está disposto a ser profundo? Quem está disposto a se esforçar? Ei, para ser pai você tem que se esforçar. Quem nunca se irritou com o choro de uma criança? Quão linda é uma criança! Quão maravilhoso é um bebê! Mas quem nunca ficou, meu Deus, o que eu faço? Pastora Rebeca, pastor Júnior não vieram hoje de manhã, porque o Teozinho está febril. Claro que eles olham isso e ficam assustados, aí requerem todos os cuidados. Nós já somos mais experientes, sabemos que vai ter um dentinho aqui, outro ali, vai ter um rotavírus qualquer. Mas será que não quero ter bebê porque é difícil cuidar? Não, tenhamos os nossos bebês porque é maravilhoso ter bebê. Eu quero convidar você a ser profundo. Se você for raso a sua vida inteira, em tudo que você fizer, você nunca vai ter prazer de entender o quão precioso é estar vivo. Ei, olha aqui para o pastor Wagner, permita-me. Quanto mais profundo, mais resultados. Vou repetir, quanto mais dedicado, mais resultados. No livro de Provérbios você lerá: vistes o homem dedicado e prudente? Sobre reis e príncipes será colocado. Vistes um homem dedicado e prudente? Sobre reis e príncipes será posto. Faze-te ao mar alto. Pedro prontamente responde com seus problemas, ambiguidades, dificuldades, questionamentos, mazelas, tudo. A noite dele foi difícil, foi terrível. Ele tem até motivo para dizer. É engraçado isso, pastores, mas Deus não está interessado nos motivos da nossa dor. Ele pergunta: o que você vai fazer com isso? Você vai se paralisar com isso? Resumindo a história, eu gosto de florir de fato, para capturar a sua atenção, mas simplesmente para lhe mostrar. Pedro responde: Senhor, não deu nada, mas já que o Senhor está mandando, faze ao mar alto. Ele vai mais distante um pouco, e ele joga a rede. E vocês sabem que o final da história é a pesca maravilhosa. E se ele tivesse ficado na margem? E se ele tivesse sido raso? E se ele não tivesse se esforçado? E se... Eu quero perguntar para você, como será você daqui a 3 anos? Como estará a sua vida? Então, você tem agora a decisão de amanhã começar algo novo na sua vida. Você tem a decisão de hoje lançar um projeto, fundamentos. Porque daqui a 3 anos, ouça-me, olha aqui para o pastor. Daqui a 3 anos você vai olhar para trás, vai levantar uma taça nova, um troféu novo, vai levantar um testemunho novo, uma vitória nova, uma vitória retumbante, uma vitória grande. E você vai dizer: valeu a pena. Algumas pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: filhinho, como é que é? Filhinho predileto do papai.
Ou então vão olhar para você e vão dizer assim: pura sorte. Aí você vai se lembrar das noites de madrugada, você vai se levantar das tardes, você vai levantar das coisas que você renunciou, das coisas que você abriu mão. Mas eu posso ter certeza, enquanto alguns estiverem aquém, você estará além. Por isso, não tenha medo dos processos, não tenha medo dos novos começos, não tenha medo de lançar fundamentos, não tenha medo de ser profundo, porque você vai ver que Deus tem uma vitória nova para você. No final do texto, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Por que elas ficaram maravilhadas da sua doutrina? Porque eles estavam acostumados com a mesmice, porque eles estavam estagnados, estacionados, e quando veio algo novo, trouxe mudança de mente, clareou. Em nome de Jesus, coloque a mão na sua cabeça e diga: clareou. Repita, por favor. Ficou bonito, ficou melhor do que eu pensava. Coloque a mãozinha direita mesmo, direita é a destra da autoridade. Coloque a mão direita sobre a sua cabeça e diga assim: clareou. Diga: minha mente é renovada pelo poder da palavra de Deus. Diga: e eu não sou estacionário. Diga: eu sou daqueles que se movem para a frente, para o alto. Diga: eu quero ver crescimento, desenvolvimento em áreas da minha vida. Diga: nesta manhã estou decidido a lançar novos fundamentos e avançar em áreas da minha vida que eu mesmo havia desistido. Diga: eu não posso parar. Diga: ninguém fará por mim. Diga: o Senhor é por mim, e o Senhor ordena que eu me levante, que eu creia, que eu avance. Diga: em nome de Jesus, o lugar alto que eu cheguei hoje é apenas o piso para os novos lugares que eu alçarei. Diga: existe algo novo e eu quero crescer espiritualmente. Diga: conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Diga: quero crescer enquanto membro de uma família, sendo o guardador da minha família, provedor da minha família, abençoador dos meus familiares. Diga: eu não sou recebedor. Diga: eu sou doador. Diga: sobre mim repousam dons e talentos. Diga: Deus me ungiu. Aleluia. Diga: Deus me ungiu. Diga: Deus seja louvado. Diga: Deus seja louvado. Diga: Ele me escolheu. Eu sou uma bênção. Diga: em nome de Jesus, eu sou uma bênção. E hoje eu decido me levantar. Diga: levantar-me-ei. Diga: eu vou ao mar alto. Diga: eu vou mais fundo. Diga: eu vou mais profundo. Diga: e a minha pesca será maravilhosa. Diga: eu sou casa edificada sobre a rocha. Diga: e ainda que venham chuvas, ventos, tempestades, ímpetos de ataque, eu permanecerei firme. Diga: toda tempestade passa, e quando as minhas lutas passarem, serei melhor do que hoje. Diga: eu estou crescendo. Repita bem forte: eu sou um milagre que Deus está fazendo. Diga: eu sou resposta, em nome de Jesus. Fica de pé comigo. Coloque a mão no ombro da pessoa do seu lado. Pastores, por gentileza. Diáconos que servirão a mesa. Eu sei que você está esperando eu pedir, mas coloque a mão no ombro do seu irmão e ore por ele. Meu filho, me dá um retorninho aqui melhor, só para eu finalizar essa oração. Coloque a mão no ombro do seu irmão, em nome de Jesus, e ore por ele. Ore a fim de que ele esteja disposto a avançar. Ore para que ele tenha sua mente renovada. Em nome de Jesus, mentes renovadas, queridos, mentes renovadas não se adequam a ecossistemas limitados.
Mentes renovadas avançam, mentes renovadas pela palavra de Deus, acreditam que Deus é Deus de novidade de vida. Em nome de Jesus, ó Pai, nós levantamos a Ti a voz esta manhã, para orar pela Tua igreja, orar pelo Teu povo. Senhor, a Tua palavra é o nosso alimento. Pai, enquanto o Espírito Santo está curando corações, restaurando mentes, a nossa oração, ó Pai amado, é que a partir desta manhã e desta palavra, sejamos todos desafiados a ir mais profundos, a ir além em nome de Jesus e a crer que existe um dom, uma habilidade, Senhor, algo plantado em nós pelo Teu Espírito. Senhor, em nome de Jesus, hoje estou pregando para a Tua igreja. Senhor, existem aqui homens e mulheres fortes, homens e mulheres dedicados, homens e mulheres capazes, hábeis em obras, palavras, ações. Meu Deus, em nome de Jesus, edifica a Tua igreja. Pai, nós oramos em nome de Jesus por avanços e crescimentos, não por perdas e prejuízos, mas avanços e crescimentos. Em nome de Jesus, resplandeça sobre os Teus filhos a luz do Teu rosto. Pai, que pessoas saiam daqui nesta manhã motivadas pelo Teu Espírito, meu Deus, a reconstruírem, a refazerem, a estabelecerem novos projetos, novas visões. Pai, no nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor tem planos de bem para nós. E hoje profetizamos a favor da igreja este novo tempo. Venha a nós o Teu reino, em o nome de Jesus, e que a igreja de Deus diga amém.